gostava muito quando chegava um funcionário novo que eu tinha que treinar. Era eu que treinava as pessoas, né, os novos funcionários, porque eu estava muito acostumada com uma cultura, com um jeito, e fui para um outro que era totalmente diferente. E foi um baque. E eu comecei a perceber que eu não convivia com meu filho. Tipo, eu via meu filho acordado 1 hora por dia. E isso começou a me angustiar demais. E aí a moça da recepção falou assim, de qual empresa você é? Sabe, parece que todo mundo tem que ter o nome de uma empresa. Quantas pessoas perderam empregos repentinamente e nunca tinham pensado nisso? Então eu vejo que nesse período de pandemia, muita gente começou a pensar. Cara, eu me encontrei, bicho. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Sim. Mas, cara, toda semana era uma luta atrás da outra. Eu faço um trabalho voluntário de mentoria para mulheres. Essa escolha que é o complicado, né? De tipo, eu vou ter meu filho e vou continuar trabalhando. A gente tem que olhar para as mães que fazem essa pausa e dar oportunidades para elas voltarem. Porque, puxa, é uma mãe que dá conta, sabe? Que é boa no que faz, eu tenho certeza disso. Seja bem-vinda, Valesca Chagas. Obrigada, tudo bem? Tudo bem, uma honra ter você aqui, viu? Obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. É mesmo? Mesmo. Pegou o carro, veio pro interior, gostou Sim. do caminho pra chegar aqui? Adorei, é bem perto. É. Imagina, às vezes em São Paulo você demora mais tempo do que chegar aqui. Foi tranquilo. Conhece alguém de Indaiatuba? Eu tenho um amigo que mora aqui já há muitos anos, mas eu nunca vim na casa dele. Vai ficar aqui a dica que eu tenho que vir. E eu tenho uma amiga que mudou pra cá há 1 semana. 1 semana? Sim. Ai, que beleza. Veio de São Paulo? Veio de São Paulo. É nessa mudança do home office, essa coisa toda? Sim. Ela já trabalhava, né? Ela já empreende, tem a empresa dela. Então, ela já trabalhava remotamente e aí ela resolveu vir pro interior. Gostoso aqui, viu? Sim. É. Quem é de São Paulo, às vezes também não... Assim, gostoso pra gente que viveu sempre o tempo todo aqui, mas às vezes quem vem de São Paulo pra cá, ou de grandes cidades, às vezes sente falta de... As possibilidades de consumo que vocês têm em teatro, festas, bares, né? A gente tem bastante aqui em Indaiatuba também. Tem. Ah, bom Indaiatuba saber. tem tipo o lema dos mineiros, assim, quando você vai pra BH, fala assim, aqui nós não... Né, aqui não tem mar, então vamos pro bar, sabe? Eles falam assim, aqui não tem mar, então vamos pro bar. Aqui é mais ou menos assim também. Indaiatuba tem nome de praia, né? Caraguatatuba, Ubatuba, Indaiatuba. Só não tem a praia. Só não tem praia. Então, já que não tem mar, vamos pro bar. E tem muito barzinho aqui também, é bem legal. Saber. A gente gosta. Você gosta? Sim. Valesca, conte então quem é você, mas não trabalhando. Tá bom. O que você gosta de fazer? Como que é a tua vida? Assim, coisas que não tem nada a ver com trabalho pra de repente eu... Tá. Eu vou começar falando que eu sou mãe. Mãe. Sou mãe do Dudu. Dudu, quantos anos tem o Dudu? 4 anos. Dudu tem 4 anos. Exato. Idade boa, hein? Nossa, maravilhosa. Eu gosto muito, eu gostei de todas as fases. Meu marido gosta mais dessa fase, que é o Felipe. Ele fala... o Felipe, seu marido. Felipe é meu marido. A gente tava conversando agora há pouco aqui. Exatamente. Ele fala que ele prefere essa fase porque o Dudu fala o que ele quer, o que ele tá sentindo, conversa. Mas eu gosto de todas. Então eu vivi todas as fases aí e amei. Vamos ver quando chegar a pré-adolescência. Aí eu acho que aí começa alguns problemas, mas... Tem alguns anos ainda pela frente, vamos esperar. Calma, vamos viver o momento, Emerson. Essa tá ótima, é o momento que ele ama a mamãe, quer ficar junto. Eu gosto dessa fase. Então, sou mãe do Eduardo, né? Ele tem 4 anos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Então, desde criança eu gosto de ler. Então, lia muito gibis quando era criança. Alguns livros. E eu acho que em algum momento eu perdi um pouco esse gosto pela leitura, acho que no ensino médio, naquela fase que você tem livros obrigatórios para ler, aí eu achava chato. E aí eu acho que me distanciei um pouco desse gosto que eu sempre tive, mas eu retomei depois de um tempo. Então, eu amo ler, eu estou sempre lendo alguma coisa. O que você está lendo agora? Eu estou lendo agora, eu estou lendo um livro sobre saúde, que é Comer para Não Morrer. E a gente tava falando de batata aqui. Pois é, mas eu como batata também, então não então vamos lá, vou comer uma batatinha aqui. Não que eu esteja aplicando o que eu tô lendo. Estou lendo esse livro. Eu recentemente terminei de ler um livro de literatura que eu também gosto, que é da Carla Madeira, que chama Véspera. Ela é uma autora mineira e assim, eu fiquei apaixonada por ela, já li 2 livros, é muito bom. Bom, e aí? Você foi na Bienal do Livro? Não fui.
Eu não fui. Lotou, ficou porque sabendo? ficou muito lotado. E aí eu queria ir no sábado, que era do último dia, né? Penúltimo dia, já não tinha mais ingressos. Aí eu acabei não indo. E todo mundo que eu vi falou que estava muito cheio. Mas foi legal, né? Porque numa cultura em que a leitura está sendo cada vez mais deixada de lado, você vê acontecer isso na Bienal, foi um negócio muito Sim, eu fico marcante, feliz, cara. porque eu gosto muito de livros. E tenho lido muito sobre Freud, porque eu hoje sou estudante de psicanálise. Então, contando mais sobre a minha história. Isso me interessa, hein? Pois é. Você está estudando psicanálise. Eu estou fazendo a formação em psicanálise, eu terminei, estou no você primeiro tá ano. Onde? Aonde? É. No CEP. CEP. É específico? O que significa? É específico, que significa? Centro de Estudos Psicanalíticos. Pois é, eu acho que eu já visitei esse lugar. Fica no Pacaembu. Apesar que eu tenho aulas online, né? Então eu nunca nem fui lá presencialmente. Pois é, eu acho que sim. Mas enfim, você vai contar, depois eu vou resgatando na Tá memória. bom, depois aqui, você volta. Pô, que legal. Pois é, então eu tenho um irmão, né? Sou filha de pais nordestinos, né? Que vieram para cá, para São Paulo, há muitos anos. Então, sei lá, eu tenho 41 anos. Meus pais vieram para cá, sei lá, há quase mais de 40, não 50 pra cá, anos. São Paulo, Para você cá, disse. São Paulo, exato. Eu esqueço que eu estou em Dayatuba. Exato, vieram para São Paulo. Então, eu sou a filha mais velha. Minha mãe me teve com 30 anos. Teve meu irmão só com 42. E eu sou aquela que cresceu sabendo, muito falada pela mãe, que tinha que estudar, tinha que ter a profissão. Exatamente. Então, eu fui a primeira a fazer faculdade da minha família. Eu fiz administração de empresas. E, bom, vou tentar não chegar ainda em profissão. Mas já vai chegar. Não pode. Não tem dá, jeito, né? não tem jeito. E também eu gosto muito de estudar. Então, eu acho que é por isso que hoje eu estudo psicanálise, que é algo que eu me interesso muito. E eu também faço uma pós em neurociência e comportamento. Cara, que legal, neurociência. Teve um dos episódios agora, o episódio... Eu acho que é o penúltimo, né? É o penúltimo. O Esse eu episódio tenho 100, que ouvir, não ouvi ainda. Falamos sobre neuroliderança, ficou bem legal, cara. Eu vou ouvir, eu vi que tinha esse tema. Então, ficou muito top, porque a convidada, ela explora muito esse lance. Eu também gosto muito desse tema de neurociência, sabe? Que legal. Teve um primeiro livro que me colocou nesse mundo, foi o do Pinker, nessa linha puxando. Mas depois eu vou descobrir que outras coisas que você vai lendo tinha associação, né? Sim. Quando eu li o Saul Randazzo, Criação de Mitos na Publicidade, ele começava a falar de neurociência. O Pinker fala nesse Como a Mente Funciona também. Sim. Daí eu fiquei super encantado, porque eu falava assim... Ele começa a instigar o começo do livro a você pensar algumas coisas que você fala, cara, plantar um valor na pessoa, né? Pegar uma garrafa, você fala assim, por que eu destinei essa garrafinha da Cristal, aliás, o plástico parece que não é nada, né? Depois que você abre a garrafa, sim, mas a gente destina a força correta para não apertar e não esmagar. Como é que teu cérebro trabalha de uma forma tão veloz e você não tem controle sobre ele, né? Aí a gente vai olhar para o lado da economia comportamental. E eu olho para toda essa junção, eu falo assim, cara, é muito gostoso. É um tema muito que... legal. Eu tenho muito interesse de entender como a mente funciona. Eu acho que eu comecei a pensar mais sobre isso quando eu comecei a pensar mais em hábitos. Então, não é fácil, né? Você estabelecer bons hábitos na sua vida. Muito eu difícil. Me cobro muito disso. Então, e eu sempre via que eu tinha um processo de fazer uma coisa muito bem, depois ir perdendo, e por que eu perdia. E comecei a ler muito sobre isso. A psicanálise me ajudou a querer olhar também para o cérebro, né? Ver como a gente pensa de outra forma, e por isso que eu busquei a pós. Então, hoje eu faço essas duas formações concomitantemente, né? Então, estou fazendo as duas ao mesmo tempo. Que é meio loucura. Com um garoto de 4 anos, quer Exato, dizer, que hora você dorme? Tem horário para isso? Não, eu durmo. Ele com 4 anos ficou mais fácil de dormir agora, então tá tudo certo. Ele era do tipo que dormia bem? Porque tem mãe ouvindo agora aqui, provavelmente. Tem pai também que tem filho. E aí? Então, não, ele sempre dormiu bem. E eu não gostava de falar isso para as minhas amigas. Não pode, né, cara? Eu me sentia mal, porque aí eu via minhas amigas sofrendo com isso. E eu ficava, e o Dudu dorme bem? Caramba. Dorme, tipo... ou então, não, mais ou menos. Aí eu ia dando uma desconversada para não deixar ela mal. Até porque é uma fase. Então, assim, o Dudu dormia super bem. Ele teve uma fase recente de ficar acordando de madrugada, que era uma coisa que não acontecia. Falei, gente, é fase, passa. É igual alimentação.
o Dudu come bem? Teve uma fase que ele comia muito bem. Ele tá nos altos e baixos, agora ele tá super seletivo, aí, sabe? Aí você fica, putz, o que eu tô fazendo de errado? Por que ele não come? Então, tem dia que tá tudo bem, mas tem dia que não tá. Minha esposa tem uma teoria pra isso, que é a seguinte, eu tenho um menino de 7 anos e tenho um bebezinho que tá com 10 meses agora, Ai, que delícia. Nossa, delícia mesmo. E aí, só que é o seguinte, o bebê de 10 meses, o de 7, a partir do segundo mês, ele conseguiu dormir a noite inteira. Então, ele dormia, mamava e tal, 10 horas, né, 9, 10. Dormia e acordava 5, 6. Que, pô, é a noite inteira, lindo. Velho. Top, assim. É o excelente pro seu sono, porque vamos dormir junto com ele e tá tudo 10. Sim. Esse aqui não, cara, com o segundo, terceiro mês, ele começou a dormir a noite inteira. Mas era assim, ele dormia uma noite inteira, alguém ligava. E aí, tudo bem? O nenê tá bem? Dormia a noite inteira. Quando você contava que dormia, naquela noite, ele não dormia. E aí começava. Aí, cara, a gente formou um pacto, né? E às vezes ela escuta alguns episódios, se ela escuta, ela vai dar risada e fala assim, não podemos contar que ele dormiu a noite inteira. Aí passou esses dias, ele passou umas 3 noites dormindo. Aí foi um casal em casa, é brincadeira, mas a gente... Aí perguntou, e aí, tudo bem? E ele dorme a noite inteira? Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, vamos mudar de assunto? Não quero falar sobre isso. Não quero, cara, não dá. Não quero opinar, Então, acontecia isso também. Bom, e até me perdi, mas... Mas você tava falando, eu falei quanto dormir. Tempo você Exatamente. dorme? Eu consigo dormir, o Dudu dorme numa boa, então eu busco mais acordar mais cedo para conseguir estudar. Eu faço, então, essas 2 formações, como eu disse, eu vou oscilando entre que loucura, por que eu fiz isso, puxa, que bom, porque já eu termino após, né, de neurociência, eu vou começar o TCC tá fazendo agora. Onde? Na PUC. Na PUC. Isso. Legal, então eu vou começar o TCC, que vai ser um perrengue, mas vai acabar. Vai ter que fazer muito. Isso, mas vai acabar. E a psicanálise continua, né? Até porque é uma formação de 3 anos, mas você não vai parar de estudar nunca mais. É isso que todo mundo que eu converso, meus professores de 20 anos aí em psicanálise, não param nunca de estudar. E eu gosto disso, então eu acho que eu tô no lugar certo. Você já viu uma série que chama Psy? É Psy é o nome dela? Que eu sei passava qual, ainda na HBO. Que ainda é um psicanalista que trata então toda a trama se dá nisso, em histórias em que ele vai ouvindo. Né? Que legal. É muito legal. Vou assistir. Eu já vi, mas eu nunca assisti. Eu nunca assisti inteira também, mas eu já vi alguns recortes. São episódios tipo assim, Friends, sabe? Que você assiste um outro, você consegue dar risada, entender e se divertir. No caso ali, você consegue refletir pra caramba. É bem legal. Legal, vou assistir. Esse tema eu gosto muito, principalmente quando chega pessoas aqui que estão envolvidos nele, porque dá muita conversa boa. Eu gosto muito de conversar sobre isso, né? Sim. Mas enfim... a gente às vezes também não pode só falar de tudo que a gente gosta, senão as pessoas ficam entediadas. Deixa eu falar o que todo mundo quer ouvir. Tipo assim, Emerson, pergunta o que eu quero ouvir, cara. Para de... E a gente se encontra em momentos muito parecidos. Filhos pequenos, né? Então, isso é pauta para muita coisa legal. Sim. Mas me conte então, continue, né? Até o momento em que você decide entrar no profissional e aí eu vou decidir entrar agora. Bom... É porque, olha, eu já me peguei... Não que eu tenha pressa, viu? Pelo contrário, eu poderia ficar... Depois você corta aí também. Vai editar. É engraçado porque quando você começa a falar de psicanálise, aí você tem mais consciência disso, né? Eu vou falando muito coisa da minha infância, e né? Você resgatar ali a sua infância. E eu tive uma coisa que eu sempre queria trabalhar. Então, eu queria ganhar meu próprio dinheiro e tudo mais. E aí, acho que desde os 15 anos, eu queria fazer alguma coisa. E meus pais deixavam, tal. E eu já fiz várias coisas até começar a trabalhar efetivamente, né, no CLT, né, com carteira registrada, eu tinha muito isso, né, que eu tenho que trabalhar com a carteira registrada. Mas antes disso eu fui babá, então eu cuidei de criança por um período. Eu trabalhei em recepção de dentista, meu dentista. Eu sempre estava pedindo emprego para alguém, não posso fazer alguma coisa? Eu tinha um vizinho que tinha uma locadora de bairro, eu ia lá, não posso te ajudar? Então, sempre eu fazia algum bico para ter um dinheirinho. Até que... E os meus pais deixavam, desde que isso não impactasse nos meus estudos, que eu tinha que continuar estudando. Até porque minha mãe falou, tem que se formar, aquela coisa toda. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a trabalhar. E aí, foi uma coisa aí que você falou, né? Antes da gente começar, eu trabalhei numa coisa que nem existe mais, né? Na Blockbuster. Caramba! Pois é, né? Tem gente que vai assistir aqui e vai falar que... Não, até pelo nome vai saber o que é, né? Mas, assim, é a época da fita VHS, né? Então, para você assistir um filme... Tinha que locar. Se não fosse no cinema, você tinha que esperar sair na locadora
para daí você tinha ir alugar. Um time ali que dava Dava uma ansiedade, né? É. Falar, tem que sair esse filme logo. E aí virava um inferno, né? Porque todo mundo queria alugar o tal do filme. Então, foi meu primeiro emprego, né? Como carteira assinada, eu era atendente de locadora. E eu falo que isso fez muito da minha história, ter trabalhado em videolocadora. E o varejo, de certa forma, né? No final eu trabalhei o varejo minha vida inteira, você vai descobrir isso. Mas eu comecei ali, como atendente. E como atendente na Blockbuster, você faz tudo. Então, eu passava no caixa, eu indicava filmes, aí você tinha que assistir muito filme. E eu comecei dali a ter o gosto também pelo filme. Você fazia cadastro para o cliente, né? Que é ter a carteirinha. Você limpava a fita, você limpava a prateleira, limpava banheiro. Então, eu fazia tudo. E foi um período muito importante para mim. E eu fiquei na Blockbuster trabalhando em loja 4 anos. Então, eu entrei com 17. Com 18, eu virei gerente de atendimento. Eu era uma pirralha gerente. Eu sempre tive cara de mais nova. E quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma cara de menininha. E eu fui promovida. Aí dava um problema na lógica. Fala com o gerente. Chama o gerente pra mim, por favor. Você fala, então, cara, sou eu mesmo. Pois não. Nossa, era péssimo. Eu odiava ter cara de novinha. Eu falava... Porque, assim, dirigir... Eu era parada para mostrar habilitação. Você não comprava bebida alcoólica, certeza. Eu tinha que mostrar documento. Eu odiava isso. Agora eu gosto, né? Mas agora eu também não tenho cara de ter menos de 18. Já passou. Mas no início eu odiava. Então... nesses 4 anos, eu trabalhei 1 ano como atendente, aí eu virei gerente de atendimento, e que foi muito legal também, foi uma primeira experiência com liderança, e que não foi maravilhosa, porque, sei lá, você é muito nova, você ainda não tem tanta maturidade, ainda que eu não acho que a maturidade vem só da idade, né? Sim. Mas eu acho que ajuda. Sim. E, sei lá, eu acho que até por ser mais... com aquela cara mais de menininha, mais sensível, eu queria ser mais dura. Então, e todo mundo era mais velho que eu, da minha equipe. Então, eu queria sempre... Como você conquistava se inspirava, né? Como um líder. É difícil, né? É difícil. E eu acho que eu nem tinha essa consciência ainda. Sim. Então, era muito mais de eu me mostrar que eu tinha... Eu tô com poder e... que, sabe assim, ter um respeito de um jeito que eu olho para trás e falo, puxa, não é desse jeito, né? Mas, às vezes, você aprende... no erro, né? Com certeza. E foi assim que eu aprendi. Então, eu fui gerente de loja ali, né? De atendimento por 3 anos. Então, eu fiquei 4 anos em loja. Deixa eu ver aqui seu microfone aqui, ó. Porque a gente fica esbarrando na mesa e pega. Tá bom. Senão eu fico te incomodando aqui, ó. Porque eu faço assim... Tá bom. Bom, e aí, nessa época, eu ainda não fazia faculdade. Porque também eu não podia, né, fazer faculdade, porque meus pais não tinham condições de pagar. Então, era algo que, se eu fizesse faculdade, eu tinha que pagar. E eu ficava, puxa, aí chegou, sei lá, tava com 21, e eu falava, eu quero fazer uma faculdade e tal. E eu comecei a ver que eu queria trabalhar em RH. Foi dali, trabalhando em loja. Por que eu comecei a perceber isso? Eu gostava muito quando chegava um funcionário novo que eu tinha que treinar. Era eu que treinava as pessoas, né, os novos funcionários, e eu adorava fazer isso. Então, eu investia muito tempo nisso. Então, vamos ensinar, deixa eu mostrar como faz. Tinha paciência para fazer isso. E aí eu falei, eu quero trabalhar em treinamento. RH, vou para treinamento. É isso que eu quero para mim. E aí, naquela época, eu falava, mas eu tenho que fazer faculdade, porque tinha não, né? Tem. Dependendo da área que você quer trabalhar, você tem uma exigência de uma formação acadêmica, né? Pelo menos está cursando. Falei, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. E aí, eu fui atrás de estudar. Não sabia muito bem o que fazer, mas falei, vou fazer administração de empresas. Então, fui para administração. Com quantos anos você tá? 21 ali, 21, isso, por aí, 21. E aí, comecei a cursar, né, a faculdade. E aí, assim, basicamente, o que eu ganhava era o que eu pagava de faculdade. E arrastei dívida até me formar, sempre tinha que renegociar e tal. Mas consegui. E aí, nesse período, eu já fiquei de olho. Falei, eu quero um dia trabalhar em RH, né? Quero ir para treinamento. E na Blockbuster tinha essa possibilidade. Às vezes aparecia alguma vaga, você se candidatava. E a Blockbuster, então você estava numa loja. Eu trabalhava numa loja. Mas aí você tinha... Mas essa loja era uma franquia ou era da própria Blockbuster? Era da própria Blockbuster. Então isso ajudaria, né? Porque já tem conexão. Porque assim, todas as lojas, depois que virou franquia e que tinham... você podia comprar uma franquia da Blockbuster. Entendi. Mas não para os grandes centros. Então, era só para... teve em Manaus, teve em Belém, teve...
em Recife, aí para expandir para outras localidades que não o eixo Rio-São Paulo. Entendi. Tá? Entendi. Então, quando aparecesse essa oportunidade, né, de RH, eu falei, eu vou participar. E aí apareceu uma vaga lá, né, e era para funcionários internos se candidatarem, eu me candidatei, e eu queria tanto essa vaga, eu falei, sabe quando você quer tanto, você fala, sou eu vou passar, vai dar certo, só que eu não passei, eu não fui aprovada. Foi outra pessoa, e foi... Você frustrou, assim? Uma frustração gigante, porque eu queria muito passar, e aí eu não passei, e eu falei, puta, e agora, né? E aí, continuei trabalhando e tal, e aí a pessoa da seleção lá falou, não desiste, um dia aparece outra vaga e tal, bola pra frente. E eu falei, bola pra frente também, não você sofre, mas tem que voltar rápido ali, né? Não adianta você ficar sofrendo pra sempre. E aí passou o tempo, sei lá, acho que passou, como eu falei que eu fiquei 4 anos em loja, acho que passou quase 1 ano até ter a próxima. Apareceu a próxima vaga. E aí dessa vez eu passei. E aí eu fui... Vou de novo, cara. Vou de novo. Eu vou tentar até eu conseguir. E aí deu certo. E aí eu fui para RH e foi muito legal, uma experiência muito boa. E em RH, ali na Blockbuster, eu trabalhei com treinamento, né? Que era o que eu queria. Então, desde treinar as pessoas que chegavam, fazer treinamento de liderança, construir materiais, treinar franqueados, que aí depois começaram as franquias, como eu te falei. E também ajudava no processo de inauguração de lojas. Então... Eu comecei também a entrar na parte de recrutamento e seleção. Foi dali. Então, primeiro eu começava contratando aprendizes, depois aí comecei a contratar atendentes, gerentes, assim por diante. Então, foi uma baita experiência. Caramba, isso foi o comecinho, então, da tua carreira. Já tinha se formado ali ou estava concluindo a faculdade? Como eu fiquei mais 4 anos lá, eu já tinha terminado a faculdade. Então, foi nesse período. Eu fiquei 8 anos no total. Na Blockbuster? 8 anos, 8 anos. 4 anos em loja e 4 em RH. E como foi o começo do fim, né? Porque assim, a gente começa a ter o streaming de vídeo, e aí hoje a gente tem, né, as plataformas todas, mas tanto a Blockbuster, a 100% vídeo, lembra da 100% vídeo? Mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Tipo, desapareceram. Eles desapareceram antes, né? Porque a Blockbuster, que aí foi Eles ainda existiam, mas a Blockbuster também ajudou a diminuir eles, né? Porque... eles eram meio soberanos ali, e chegou uma franquia americana, um negócio super novidade e tal. Também... Ajudou muito nessa questão de branding, assim, né? Sim. Então, você fica 8 anos e você decide sair de lá por quê? Os negócios já caminhavam nessa linha, o mundo de consumo de filmes já estava... Né? Onde que foi esse gatilho para... Então, eu não sei se você sabe da história, mas as americanas compraram a Blockbuster, né? Então, eu estava lá nesse momento. Entendi. Então, eu vi o início do fim ali, eu fui, presente. Né? Eu fui, isso. Eu estava com o ingresso lá participando. E foi muito triste. Então, assim, eu nunca tinha vivenciado uma experiência de uma empresa ser comprada. E eu estava ali, eu e mais um monte de gente que eu conheço até hoje, inclusive. Puxa, e chegou uma outra empresa, que é as Americanas, que está aí, que é gigante até hoje. E eu conhecia o pessoal de lá, eu gostei muito deles. Mas o que bateu em mim, na minha carreira, né? O que eu comecei a pensar? Eu acho que, assim, se eu tivesse ficado, eu teria chances ali. E eu poderia ter ficado, sei lá, uns 20 anos, né? Mas eu comecei a pensar, puxa, eu vou ter que recomeçar. Porque, assim, é uma empresa nova, né? Você está sendo comprado, está chegando outra empresa... Você meio que começa do zero, porque assim ninguém te conhece. Só que uma coisa é você começar do zero, como é natural que isso aconteça na carreira, né, das pessoas, todo mundo em algum momento tem que recomeçar. A outra coisa é você recomeçar olhando que você tem 8 anos na casa. Eu falei, puxa, eu tô 8 anos aqui, eu vou ter que me provar tudo de novo? Aí eu falei, eu não quero. E aí eu falei, talvez a deixa agora que eu tenho que sair. Eu tenho que tentar outra coisa, porque... Entre começar e recomeçar, eu começo em outro lugar. Aí eu recomeço do zero realmente. E aí foi isso, eu saí. Aí eu falei, não vou ficar e tal. E acabei saindo. Aí saí, mudei de empresa. Fui para a Telhanorte e trabalhei lá por 1 ano. Deu 11 meses, tá? É que eu sempre arredondo porque fica mais fácil, mas 11 meses. E para mim, foi interessante porque foi complicado. Porque... Você está acostumado há muito tempo num lugar, eu não sei se você já passou por isso, e aí quando você está muito acostumado num lugar, fazer uma mudança é um negócio que mexe com você, porque
Numa empresa, assim, uma empresa ela é feita de processos, de regras, de ter um produto e tal, e tem relacionamento. Sim. Eu gosto de me relacionar. Então, eu saí de um lugar que eu já conhecia todo mundo, me relacionava muito bem, sabe o caminho de tudo, para ir para um outro que ninguém nunca nem me viu na vida. De certa forma, seria uma reconstrução, né? Assim como na Americanas, comprando com a Telha Norte, seria da mesma forma. Exato. Né? E eu tinha essa ciência, e aí eu tive que recomeçar. Então, eu recomecei e tal, mas eu também senti essa mudança de empresa, porque eu estava muito acostumada com uma cultura, com um jeito, e fui para um outro que era totalmente diferente. E foi um baque. E depois eu percebi que esse baque existe de qualquer jeito, porque depois, né, vou te falar, eu já mudei de novo e senti o mesmo baque. Então, todo início ele dá esse primeiro impacto. E aí eu mudei, eu trabalhei lá 11 meses, foi uma experiência legal. Eu fiz muitas coisas que eu gostava de fazer, mas eu tinha na minha cabeça que eu queria ter novamente aquele cargo de liderança. Eu queria crescer em RH. E ali eu não enxergava isso. Falei, puxa, eu fui para lá, tal, eu acho que não vai rolar aqui. E apareceu uma oportunidade num cargo que era de coordenação. E quem me chamou para trabalhar foi uma pessoa que já tinha trabalhado comigo lá atrás na Blockbuster, já me conhecia e falou, olha, tem uma vaga aqui que é tua cara, vem para cá. Que era na Fast Shop. E aí fui para lá. Você conhece? Oh. Pô, a Fast Shop é aquele tipo de loja assim que você fala assim, quero comprar uma TV. Antes, hoje o mundo do consumo é muito doido, porque assim, a Fast Shop te abraça muito bem, você tem os ambientes pra você ver aquela TV com aquele home, pra você sentir o som, etc. E depois você olha e fala, legal, agora vou comprar na internet. Puxa vida. Não faz isso não, né? Mas isso acontece. Acontece. Às vezes quando o vendedor é top, te atende, você fala, cara, esse cara merece a comissão, cara, sabe? Pô, eu vou resolver aqui, né? E lá então, todo mundo é muito top. Todo mundo cara, é muito bom. Um estilo de loja muito legal, assim, cara. Eu sou fã. É tipo o Best Buy, né? Guardado as devidas proporções, até de consumo do próprio Brasil, não tô... Mas é uma loja que te recebe muito bem, assim. Sim. E aí eu fui pra lá. Então, isso é 2008, tá? Então, quem tá vendo aqui vai ficar... Meu Deus, não, essa mulher não acaba nunca de falar. Tô com bastante história. Mas continue, porque depois eu quero emendar num negócio bem legal. Hein? Legal, vamos lá. Então, eu fui pra Fast Shop como coordenadora de RH. E lá eu fiquei 13 anos. Só 13 anos. E aí, eu acho que quando eu cheguei lá, eu tive... muito do que eu buscava na minha carreira. Então, eu entrei como coordenadora, virei BP, depois comecei a área de BP ali lá com a equipe, me tornei gerente e fui, né? Virei gerente de treinamento primeiro, depois eu voltei para gerente de BPs e no final, né, até antes de eu sair, eu era gerente de BPs e recrutamento e seleção. Eu tinha esses dois guarda-chuvas ali comigo. Uma equipe muito grande e tal. Então, foi onde... A minha escola é varejo, né? Então, desde que eu comecei a te contar a minha história, né? De experiência. E a Fast Shop, ela coroou ali a minha experiência no corporativo aí nesses 13 anos. E que foi maravilhosa, e que eu amei trabalhar lá. E nesse meio tempo, eu engravidei. Então, eu não... Puxa, Dudu estava a caminho. Dudu is coming. Eu já queria ser mãe. Eu acho que eu posterguei a minha maternidade. Eu tinha uma coisa muito forte com carreira, de quero crescer, Era tudo... Eu sempre direcionei muitas coisas para minha carreira, de eu quero fazer aqui minha história, tal, eu quero crescer. Só que chegou uma hora que, para a mulher, você tem que começar a falar, tá, mas você quer ser mãe? Aí eu sempre tive claro que eu queria ser mãe. Quero ser mãe. Aí chega uma fase da sua idade, você fala, puxa, ó, se você quiser ser mãe, você tem que começar a olhar para isso. E aí eu comecei a olhar para isso e engravidei. Graças a Deus, aí engravidei com facilidade, né? Não foi exaustivo, como é para muitas mulheres. Engravidei, tive o Dudu, saí de licença maternidade. Mas eu acho que desde aquela época, né, quando eu entendi que eu queria ser mãe, eu já comecei a pensar um pouco no meu futuro. O que seria da minha vida? Porque eu ficava, puxa, eu acho que eu não vou ficar no mundo corporativo. Ninguém vai ficar para sempre, né? Não existe isso. Ainda que tem gente que fica até muito mais tempo do que eu fiquei. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar o que a gente quer da vida também, sabe? Não dá para você só... Não pensar no seu futuro, só condicionar ele a um lugar que você trabalha. Eu acho que você tem que começar a pensar em possibilidades. E eu comecei a pensar sobre isso.
Não a ponto de... Falei, eu quero mudar em algum momento. Eu já entendia que em algum momento eu ia trabalhar por conta própria. Eu fui fazer uma formação em coaching, né, falando em estudar, em 2016. E fiz uma formação bem longa, de 1 ano e meio e tal. Até porque, quando eu falo coaching, metade vai torcer o nariz, a outra metade vai rir, sei lá. Não, aí deu 100%. Vai ter um percentual... Estou ruim de conta, mas vai ter um percentual menor ali que vai falar, nossa, que legal. É meio polêmico, né? Então, tem essa parte também. Mas é algo que eu acredito bastante. Então, eu fiz a formação, tal, tive o Dudu, fiz antes, né? Tive o Dudu depois. Ainda que eu terminei minha formação, o Dudu foi bebezinho comigo para eu finalizar. Minha mãe foi junto, inclusive. Enfim. E aí eu comecei a pensar, falei, puxa, e meu futuro? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a falar, puxa, eu posso fazer atendimentos individuais, né, como mentoria de carreira e tal. Eu vivi RH 18 anos, falei, eu não posso desconsiderar tudo isso que eu vivi, né, até porque a nossa experiência é somar tudo que a gente já fez. E falei, vou começar a atender e isso pode virar alguma coisa depois. E aí, assim, depois que eu voltei de licença, maternidade, eu atendia esporadicamente, era mãe e era profissional. Não se sustentou, porque eu falei, meu filho é pequeno e tal, eu atendia no final de semana, uma loucura. Aí eu dei uma pausa de atendimento. Depois disso veio um pouco antes da pandemia, aí eu já comecei a repensar muito a minha vida profissional, porque o que acontecia? A gente não tinha home office, né? Tem empresas que já trabalhavam, mas não era a minha realidade. Então, eu moro na Zona Sul de São Paulo, meu filho ficava com a minha mãe, que mora na Zona Leste, e eu trabalhava na Zona Norte. Então, eu fazia São Paulo, meu amigo, isso. Quando você pega esses extremos, eu brincava, falava, gente, eu preciso arrumar alguma coisa na Zona Oeste, porque só tá faltando isso para eu fechar o quadrilátero ali. Então, eu saía às 7h30 da manhã da minha casa, para ir deixar o Dudu na minha mãe, para ir pro trabalho. Isso demorava 1h30, quase. Tinha dias que meu marido à noite buscava, mas tinha dias que eu tinha que buscar o Dudu. E aí eu fazia o contrário, Zona Norte, Zona Leste e Zona Sul. E eu comecei a perceber que eu não convivia com meu filho. Tipo, eu via meu filho acordado 1 hora por dia. E isso começou a me angustiar demais. Falei, gente, eu quis tanto ter filho. Tive uma gravidez de risco, tal. Toda uma história aí, foi bem complicada. Fiquei de cama, tal. Tive um monte de intercorrência. E eu falei, agora eu não tô junto com ele? O que tá errado? Aí eu comecei a falar, tá tudo errado. Não quero ficar assim. E aí começou a voltar a ganhar força essa minha movimentação de carreira. Entramos na pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que eu fiquei mais perto dele. Mas assim, era mais perto que no final não era um tempo de qualidade. Porque a gente ficava o dia inteiro dentro de casa. O Dudu tinha 2 anos. Não entende o que é isso? Porque você tá de olho no computador o dia inteiro. Ele fala, cara, peraí. Sim, o dia inteiro tentando entrar nas minhas reuniões, eu tirando ele. Ele entrava em várias. E todo mundo sempre foi muito tranquilo. Ninguém em nenhum momento falou, não dá, não. Pelo contrário. Eu acho que é mais a minha cobrança. Eu falo, cara, eu tô falando um negócio tão sério aqui. E tem um menino vindo fazer graça. Ele vinha dar risadinha, gritar. E eu falei, puxa... E aí ele ficava em frente à TV para me deixar trabalhar. E eu falei, gente, tá tudo errado. E aí, eu acho que tudo isso foi somando para eu tomar coragem de mudar. E eu, enfim, mudei. Isso foi em janeiro de 2021. Continue. Eu resolvi sair em janeiro de 2021 para trabalhar por conta própria. E aí, assim, né? O que eu faço? E foi bom você começar pedindo para me apresentar quem que eu sou. E eu tive várias crises de identidade depois que eu deixei de ser gerente de RH. Porque eu era gerente de RH, né? Antes de sair da Fest. E eu sempre tive essa coisa muito forte de crachá. Então, eu era Valesca, gerente de RH da Fest. Esse foi o meu nome. Muito tempo. 13 anos, né? Para ser mais exata. E é muito interessante. E tem gente que não passa por isso, tá? Mas muita gente passa. Eu passei. Do tipo, quem eu sou? Eu fui visitar outro dia uma empresa. E aí, assim, hoje eu sou a empresa, né? Minha empresa tem o meu nome, né? E aí a moça da recepção fala assim, de qual empresa você é? Sabe, parece que todo mundo tem que ter o nome de uma empresa. Então, foi bom você começar pedindo para me contar quem eu sou sem o meu crachá. Porque foi algo que eu entrei em
mini crise ali, sabe? De repensar. Falei, puxa, eu tirei o meu crachá, eu resolvi tirar. Foi uma decisão muito pensada, muito planejada e que eu fiz de coração limpo. Com paz na alma, mas mesmo assim, mesmo com essa paz toda, eu ficava, cara, quem sou eu sem o crachá? Então, hoje, o que eu sou? Eu hoje sou mentora de carreira, então eu ajudo pessoas, né, no planejamento da sua carreira, para ela fazer alguma mudança. Não que necessariamente essa mudança seja de emprego, porque transição de carreira pode ser, inclusive, mudar de emprego, mas não é só isso, né? Você pode estar querendo assumir um cargo de liderança, você pode querer sair do marketing para RH e assim por diante. Então, eu ajudo nesse processo. Eu hoje presto consultorias de RH também, como pessoa jurídica, né, como consultora, e tem sido algo muito legal, porque eu estou olhando o outro lado da coisa, né? Então, eu sempre fui empresa e agora eles são meus clientes, eu atendo, e isso é bem diferente, eu estou gostando. Que mais que eu faço? Eu também faço treinamentos online, então seja em parceria com amigas que têm cursos e tal, eu dou aula, ou seja para cursos meus mesmo, que eu faço também. E eu percebi que depois disso tudo, eu posso fazer várias possibilidades. Então, eu acho que eu abri minha mente para ver novas possibilidades. Isso é muito bom. Muito bom. Você sabe que... não sei se você está sentindo isso, queria que você comentasse, mas a pandemia trouxe às pessoas um momento de reflexão muito forte sobre o que eu estou fazendo aqui, para onde eu quero ir, né? No teu caso, você teve uma influência muito grande na maternidade. Sim. Né? Pelo que você está me dizendo agora, é a leitura que eu faço, que a maternidade te botou para pensar, falou, cara, para que realmente eu vivo? Tipo, tudo que eu mais queria era ser mãe, e agora eu não tô sendo mãe. Tipo, eu trago dinheiro para dentro dessa casa, mas e esse menino? Ele quer a mãe, ele quer estar perto, né? Você não acha que as pessoas também estão passando por um momento de reflexão que está sendo interessante de um ponto de vista desenvolvimento da sociedade? Porque tem muita gente deixando empregos tops e falando, por que você deixou, cara? Você era diretora daquele lugar, você ganhava 40 e tantos mil por mês. E fala, cara, não era isso. Tipo, não era isso. Você está percebendo isso também? Sim, eu tenho percebido muito. Muita gente se questionando, né? Então, e eu não quero nem falar exatamente de propósito. Eu tenho medo de cair nessa conversa, porque eu acho que isso trava muita gente. Você falar que você tem que ter o seu propósito, fica um negócio tão grande, aí você não sabe qual é, você trava e não faz nada. Mas você tem que... E aí, puxa, eu vou cair em outra armadilha. Eu vou falar, você tem que estar feliz no seu trabalho, sem romantizar a felicidade, porque senão parece que eu amo tudo que eu faço. Tem várias coisas que eu não amo. E por mais que eu amei trabalhar em RH e sou RH até hoje, tinha várias coisas que eu não gostava. Então, eu não quero romantizar nada do que eu vou falar. Mas eu vejo muita gente querendo repensar, sim. Porque questões de família, questões do futuro, questões de qual é o meu próximo passo. Não deixar para pensar nisso quando acontecer uma coisa ruim. Do tipo, quantas pessoas perderam empregos repentinamente e nunca tinham pensado nisso. Então, eu vejo que nesse período de pandemia, muita gente começou a pensar. O que eu falo muito, eu já tive clientes também, tá? Eu tive cliente que tinha um puta emprego legal e, de repente, cansou de tudo, tal. Teve burnout e tal, e saiu. Saiu sem nada. É muito difícil tomar uma decisão dessa, porque você tem que ter alguma retaguarda, você tem que ter, sei lá, se você for casada, alguém que vai te segurar. Você tem que pensar ali nas contas que você tem. O ideal é fazer planejado, mas eu entendo que nesse momento muita gente acabou tomando decisões porque a saúde mental estava afetando tanto que a pessoa ia ficar doente. Então, eu vi pessoas que saíram e aí me procuraram nesse processo para ajudar ali a se reencontrar e tal. E que eu acho que tem que fazer terapia também, eu não acho que é um processo só de coaching, tá? Dependendo da situação que a pessoa tá. Mas que elas também se ajudaram a se reconstruir, hoje estão recolocadas, estão bem. Mas assim, então muita gente, e aí a resposta é essa, né? Sim, muita gente repensando a sua carreira, né? E a sua vida. Sim, você tocou em 2 pontos, assim, que eu gosto muito de viajar sobre isso, propósito e sobre... Tem uma frase do Mário Quintana, eu falo muito aqui, que a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. E aí, quando ele fala isso, é justamente por esse ponto de
Você sabe que eu acho que a tradução para felicidade e alegria, existe uma diferença muito, muito grande entre elas, e eu gosto disso. Eu tô entendendo o que você tá falando assim, né? Felicidade, alegria mais que felicidade. Alegria é quando você se associa lá com os gregos, por exemplo, que vinha da eudaimonia, né? Que você falou assim, eu encontrei a minha razão na Terra. Tipo, qual é? Naquela época o cosmos ditava sobre tudo. Você falou, cara, eu nasci, né? Eu sei cortar lenha muito bem. Então, se eu sou um cortador de lenha, eu sou um cara alegre. Alegre no sentido de encontrei a minha razão aqui. Então, facilitou, que é o lance do propósito. Você falou que não queria cair. Porque talvez o cortador de lenha nunca vai conseguir ser um cortador de lenha. Será que ele vai ser um cara frustrado pro resto da vida? Do ponto de vista de encontrar a tua razão aqui, talvez. Se o Neymar não jogasse bola... O Neymar é muito polêmico, né? A gente não pode cair nos... O Messi. Se o Messi não fosse um jogador de futebol, talvez ele seria um cara frustradão pro resto da vida. Mas será? Tipo, ou será que ele é um cara feliz o tempo todo e agora eu venho pra felicidade e digo, não necessariamente. Ele é um cara que se achou bem no futebol, mas hoje ele tá num time que talvez aquela felicidade, que é esse negócio momentâneo que às vezes bestializa, ele não tem isso. O Guti, um alemão, ele falava assim, ele foi questionado sobre um cara, você foi um cara feliz, Guti? E ele falou assim, eu fui, mas não pergunta se eu tive uma semana feliz sequer. O que ele ia dizer? Cara, eu me encontrei, bicho, eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas, cara, toda semana era uma luta atrás da outra. E não significa que eu sorria o tempo todo com ela, sabe? Então, eu acho que... E aí, dentro da psicanálise, já entrando nesse ponto, eu queria que você me dissesse agora e explorasse um pouco esse tema, porque eu acho que você... Se o cara não achou o propósito, então você tá me dizendo uma segunda linha. Talvez eu não vou bater nessa tecla de que, cara, para tudo e você tem que encontrar esse cara. Não, vamos com o que você tem na mão agora, vamos em frente. É mais ou menos isso? Ótima pergunta. Eu vou ficar refletindo bastante sobre ela, inclusive. O que eu acredito é que você não tem que se paralisar se você não sabe qual é seu propósito. Porque tem gente que sabe muito bem. E aí você vê, né? Vai assistir vídeos, vai botar no YouTube, ou põe no Instagram, alguém que você gosta. Aí o cara tá falando aquela frase linda, né? Meu propósito é servir, sei lá o quê. E aí você fala, puxa, mas eu não sei o meu. E eu não sei com exatidão o meu também. E aí, assim, e não é isso que me para. Sim. Ao mesmo tempo, eu começo a pensar, puxa, eu percebo que uma coisa que eu descobri a minha felicidade, né? A minha alegria não está só na minha carreira. Mas está também. Então, ela está na minha família, está em eu conseguir viver, acompanhar o meu filho. Então, entender o que para mim faz sentido me ajuda a buscar... Como eu posso explicar? Me ajuda a buscar o que eu quero. Então, puxa, eu não quero hoje, por exemplo, se eu trabalhasse no mundo corporativo, eu ficar viajando. Por quê? Porque acompanhar meu filho é importante. Então... por isso que eu acho que a pessoa não pode travar, mas ela tem que minimamente saber, se não sabe, começar a buscar o que ela gosta. Porque eu também vejo, Emerson, que as pessoas tem pessoas que também não sabem. Então elas falam assim, eu tô infeliz, eu quero mudar. Tá, o que você quer fazer? Não, eu não sei. Então ela tá num passo atrás. Não dá para falar de propósito. Mas assim, puxa, tá, você quer mudar, você tá num trabalho hoje que você quer mudar futuramente, você não faz ideia no que é. Ok, então é nesse momento ela começar a investigar e sem pressa. Porque também eu vejo que a pessoa não olhou para esse tema, então assim, não se preocupou, assim, não foi importante para ela e de repente é. Então assim, puta, e agora? Eu tô falando puta, já falei 2 vezes, desculpa. Não tem problema, não. Tá. Gente, agora eu tô infeliz aqui, eu quero sair. Aí começa a ficar desesperada. Mas fala, amigo, amiga, você não viu isso até agora, então você tem que se acalmar. Essas coisas vão aparecer. Porque a partir do momento que você quer dar atenção para isso, você percebe que assim, eu quero dar atenção para uma mudança na minha carreira. Quando você quer dar atenção, você começa a pensar sobre isso. Você começa a ver alguém falando desse assunto. Você começa a ver o outro falando de, lista um pouco do que você gosta. Começa a listar o que as pessoas te pedem ajuda no dia a dia. Começa a lembrar o que você queria ser. Vai construindo isso. E sem pressa. Porque, assim, quando você começa a querer fazer tudo muito apressado, você vai meter os pés pelas mãos e aí corre o risco de se arrepender. Eu gostei da tua orientação agora, porque, assim,
Isso realmente acontece com muita gente e o cara se depara lá com seus 35 anos de idade e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, putz, o raciocínio dele pode bugar, é quase como um processamento. Se você quisesse tentar abrir todos os aplicativos que o seu computador tem em um segundo, tipo, ele não tem condições de suprir esse tipo de coisa. Mas se você abrir um de cada vez, você vai conseguir dedicar. Então você começou a tocar nos pontos que eu acho que faz muito sentido. Cara, no que você é bom? O que você fez ao longo dessa tua caminhada que as pessoas olhavam e diziam, cara, que legal isso aqui, quanta contribuição tem, né? Então você começou agora a dar algumas pitadinhas do que de repente seria. Começa a pensar por meio disso, cara, porque talvez isso vai ajudar você a solucionar um pouco desse conflito que está acontecendo na tua mente, né? Isso. E outra, e não apaga tudo que você já fez na sua história, porque, puxa, eu olho hoje, eu comecei a fazer atendimento a cliente com 17 anos, né? Na Blockbuster. Vamos pegar a Blockbuster. Ainda que antes disso eu já tenha feito. Mas ali que eu aprendi a técnica, que eu entendo. Eu comecei ali. Eu uso isso até hoje. Sabe? Eu entendo até hoje ali o que eu vi lá atrás. Então, tudo você vai carregar. Sim. Não apaga, né? O fato de você quiser... Às vezes a pessoa quer uma mudança tão radical. Mas assim, olha para o que você tem hoje, porque muita coisa você vai levar para sua mudança. Enquanto você está falando e o cérebro nosso é muito doido, como a mente funciona, aqueles negócios doidos, né? Você está me fazendo recorrer à minha trajetória profissional. E o meu primeiro emprego foi numa linha de produção de uma montadora de veículos, sabe? Trabalhei na Toyota. E, cara, eu olho para coisas que eu vi lá, né? Eu tô falando de 2006, cara. 2006, nem sei quantos anos aí, dá uns 15 anos aí, né? Por aí. 2006. 15 anos. Isso. 15, 16 anos. 16. E, cara, eu olho para algumas coisas e falo, cara, foi muito importante. Me pega num momento da vida, uma imaturidade grande, tinha 18 anos, um monte de coisa acontecendo. Só que eu olho para coisas que eu aprendi dentro de um cenário operacional, que depois quando eu saio e venho para a carreira, por exemplo, não que isso não servia em outros lugares, mas hoje... Quando eu olho para um ambiente operacional, de negociações que eu tenho, cara, eu vi esse ambiente, eu consigo carregar muita coisa de alguém que poderia ter falado, dane-se, tá ligado? Sabe, cara, isso aqui não serve para nada, que raiva. Pelo contrário, cara, tem muito aprendizado dentro disso. A questão é você conseguir fazer conexões. E você não acha, Valesca, que essas conexões, elas são muito direcionadas por algo que direciona você? Tipo assim, ó. Ontem nós tivemos uma conversa aqui para falar de Scrum, esse framework de trabalho ágil aí, né? Trouxe o Alexandre Magno aqui. E o Scrum, ele é muito direcionado para um negócio que o PO, o dono do produto, faz que chama, acho que é o backlog do produto, é Product Backlog. A gente chama de backlog isso aí. Sim. E aí ontem eu tentei... Na conversa com ele foi legal. E ontem eu falei assim, cara, o que é o backlog? O backlog, é a história que você tem que criar a respeito daquele produto para dizer, é isso aqui que ele tem que ser. E aí a gente começou a falar da vida e falamos assim, cara, qual que é a história desse produto? Por exemplo, eu falei, eu quero ter inglês fluente. Legal, você quer ter inglês fluente e hoje você não fala uma palavra em inglês. Legal, então... O backlog do negócio tá dentro disso. Cara, eu quero conseguir um dia visitar um país fora e conseguir me comunicar com as pessoas que estão ali, puta, legal. E o que você vai fazer hoje? Qual que é o pequeno produto? Cara, vou me inscrever no Duolingo. Vou contratar um professor. Sabe, você começou a destinar as coisas. Veja só, por que eu tô dizendo isso pra você? Porque eu já tive que orientar algumas pessoas do time, pessoas que eu conheço e também pensar isso na minha vida, dizendo assim, cara, quando a gente sabe qual é o backlog, eu tenho condições de olhar para o passado com calma e falar que isso aqui é aproveitável para. Eu assisto uma série na TV e falo, cara, isso aqui é aproveitável para. Posso entender, então, que você disse que o propósito ele faz muito sentido, mas eu não posso botar todas as fichas nele quando não tem? Ou o propósito é algo que, assim, é questionável? Não, eu acho que você construiu bem. Eu acho que ele faz todo sentido. Eu só acho que você vai descobrindo ele sem precisar ficar travado. Entendi. Então, é isso. Eu acho que ele faz sentido, sim. Porque senão é tirar um monte do que todo mundo acredita. Eu acredito nele também. Eu só acho que ele pode ser construído. Então, é um backlog, né? Você vai construir ali a sua história do que você quer. Em algum momento, esse propósito aparece. Você consegue materializar. Exato. E às vezes você fica travado porque você não consegue.
E aí, é isso, né? Você quer falar inglês e vamos para exemplos mais simples e acaba sem ação. Então, eu tinha uma coisa, né, que eu quero correr. Nossa, eu quero correr, eu quero fazer uma prova. São Silvestre, final do ano. São Silvestre, esse ano não vai dar, não consigo ainda. Mas era uma possibilidade ali que eu queria. E aí, eu quero correr, mas faz muito tempo. Anos que eu fico, não, eu quero correr, eu quero correr. E aí eu sempre vou em altos e baixos. Eu começo e desanimo, porque eu não... Aí eu sempre tenho eu tenho asma, eu não tenho fôlego, eu não sei respirar. Uma desculpa, beleza. Nossa, mas eu tenho... Exato, eu tenho uma lista gigante. E no ano passado, eu comecei a levar isso mais a sério. Antes da pandemia, eu comecei numa assessoria, então, de corridas, eu comecei a melhorar nisso e tal, aprender um pouco mais. Na pandemia, em algum momento eu parei, aí eu não voltei mais. E o ano passado eu voltei, por conta, né? Voltei a treinar, tal, até porque tem que fortalecer, tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas eu coloquei para mim que esse ano, queria fazer uma prova de rua de 5 quilômetros, correndo do início ao fim. Eu nunca tinha feito isso. E eu falei, eu quero fazer no primeiro trimestre de 2022. E eu fiz em fevereiro. E eu fiquei muito feliz, porque era um negócio que faz tantos anos que não ia, e foi. E aí, é você pensar... E eu acho que lá no passado era isso. Eu queria, mas eu não fazia por onde. Então, você tem que colocar ações, né? Seja para falar inglês, seja para correr, que é o meu exemplo, seja para mudar, né, de emprego, seja para crescer na sua carreira. Se você só falar que você quer e não fazer nada para isso, não vai acontecer. Sim. Então, eu acho que é nisso que eu acredito. Você tem que pôr ações ali no meio. Tomar uma atitude, né? Só que o tomar atitude, cara, é muito doido. Aí a psicanálise pode dizer melhor nos que você está estudando, né? Porque é difícil você tirar alguém do zero. É difícil tirar um carro do zero. Sim. Né? Por isso que ele precisa ter muito torque no começo, por isso que ele usa uma marcha lenta, que é a primeira. Por quê? Porque tirar ele do zero, depois da quinta marcha, é fácil que ele tá em movimento, então você só vai dar mais condição dos cavalos aparecerem ali, né? Sim. Esse ponto de você pegar alguém... E dentro do coaching, eu nunca fiz um processo como esse, eu não sei como que funciona assim. Eu escuto todas as histórias, eu tenho um perfil no Instagram que eu gosto, chama Coach de Fracasso também, Sim, que eu dou muito... Maravilhoso. Eu dou muita risada também. Muito, né? Eu tenho muitas figurinhas deles inclusive. Né? Puta, se você acha que não pode piorar, né? Sempre assim, pode. Pode, dê mais um passo, você vai ver. Exatamente. É maravilhoso. Cara, mas esse lance... você tirar alguém do zero, ou qualquer objeto do zero, você precisa colocar energia. E eu acho que esse é o ponto. Porque eu vejo algumas coisas no próprio trabalho, no entorno, com clientes. Eu falo assim, cara, por que determinada coisa nunca saiu? É uma estrutura de trabalho, por exemplo, um framework, como a gente está vendo. O que ela faz? Ela talvez ajuda você ter o gostinho. Porque minha mãe falava assim, ó. Eu comia muito mal quando era pequeno. E minha mãe também. tinha Você também? Nossa. Cara, era ruim pra comer. O meu paladar... Tipo assim, sabe? Aquele amadurecimento do meu paladar veio depois dos 18, cara. O meu demorou. Demorou? E hoje eu, experimento muita coisa que eu jamais... Cara, hoje eu me divirto comendo. Eu nunca foi isso. Por conta de ser ruim de comer e viver esse ambiente. Comer, eu chorava na mesa. Era aquele negócio todo. Mas minha mãe começava com umas coisinhas que era tipo assim... Cara, você precisa primeiro ter a sensação de acabar um prato. Porque antes era isso, sobrava muito comida no prato, você não queria comer. Então o que ela começou a fazer? Ela começava a diminuir a alimentação no prato para eu falar assim, cara, comi o prato inteiro. Tipo, vamos para a próxima. Então, essa sensação de pequenos ganhos, Sim. assim, né? Que você tem, que foi o que você disse. Cara, a São Silvestre são 15 quilômetros. E vou ter que subir a brigadeira no final da corrida. Tipo assim, calma. E se eu correr uma de 5 e chegar no... O chegar no final tem um significado absurdo. Nossa, muito. Eu entrevistei um cara essa semana e foi muito doido, porque eu vi no currículo dele que ele passou por muitas empresas, muitas assim. Então, tipo, pensa um cara da minha idade que trabalhou acho que em uns 10, 11 lugares, assim. Então, eu tenho 35, eu falei, esse cara começou a trabalhar com 18, por exemplo, cara, foi um ano em cada lugar e olhe lá. E aí eu vi que a faculdade não tinha sido concluída também e... Eu perguntei pra ele duas coisas. Cara, por que você trocou tanto de empresa? Porque eu não tô dizendo que isso é bom, eu não julguei como bom ou ruim, mas agora eu queria saber o que tá por trás disso. Aí ele começa a dizer que era pra algumas evoluções e tal. E quando você vê, se essa evolução tiver medida em cargos, não aparecia aquilo pra mim, entendeu? Porque você trocou muito, mas você ainda continuou
na mesma posição. Sim. Até porque, cara, você não fechou ciclos. Então é difícil você dar, por exemplo, a condição de um cara liderar um time se ele não tomou as porradas necessárias dentro de cada um dos lugares. Quando você ia começar a tomar porrada, você mudava. Pô, você ia começar a tomar 13 anos num lugar, tomando porrada pra caramba, 5 no outro, né? E aí eu cheguei e perguntei, por que você não acabou a faculdade? E ele falou assim, cara, a minha faculdade cheguei no final, só que eu não... Enfim, eu tive algumas questões de família, um menino que chegou e eu tinha que optar. Eu não podia fazer um estágio, que eu tinha um estágio obrigatório e tal. Cara, naquele momento eu entendi. Eu entendi ali o mindset do negócio, porque tinha algumas desculpas no meio, aquilo que a gente sempre, né? A gente sabota a gente mesmo nessa questão, né? Mas teve um ponto que eu falei, cara, o que é que faltou de gatilho? Porque faltou muito pouco para ele acabar a faculdade. Muito pouco. Tipo, só que chegou no momento mais difícil. É fazer o trabalho de conclusão. É o que você tá fazendo. Pô, vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado. Legal, beleza. Então, viver as aulas vai ser um momento gostoso. É o mais fácil. Aí, de repente, você chega agora, você vai fazer o trabalho. Cara, aí você vai ter que ler quantos livros? Uns 50 livros. Puta, 50 livros? É, cara, se quiser fazer um trabalho mais ou menos. Se quiser fazer um trabalho top, você vai ter que ler uns 100. Na verdade, você já tem que ter lido 50. Já tinha que ter começado a ler, né? Até chegar aqui, daí você fala, puta, não sei... Existem pessoas que você pode chegar junto, né? E o cara vai responder. Mas tem gente que não adianta você falar isso pro cara. Cara, dá um passo pra trás, vamos fazer... Então, esse tipo de coisa tá dentro um pouco de compensação também, que aí é esse mundo da remuneração que a gente vive. Vamos dar pedacinhos, vamos construir. Sim. Você trabalha ajudando nisso? Porque você faz alguma coisa nessa linha, né? A psicanálise você acha que vai contribuir para isso? Você tem alguns projetos, né? Eu quero que você conte agora para mim, depois que eu vou te fazer uma pergunta. Que projeto você não tirou do papel ainda por conta desse tipo de coisa, né? Sim. Questão com mulheres, preparo para elas. A gente já trouxe alguns episódios nessa linha. Você acha que esse vai ser o caminho? Você já faz alguma coisa nessa linha? Você já contribui nisso? Com a psicanálise eu ainda tenho dúvida de qual vai ser o meu caminho. Eu comecei pensando qual ele é, então, e talvez eu possa mudar lá na frente, até porque tem chão ainda. Eu comecei muito querendo olhar para mães, porque todo esse processo de você ter um filho e todas as mudanças que isso gera, então eu queria olhar para a psicanálise sob essa ótica e queria incluir a questão da carreira. Então, essa decisão, né, de você ser mãe e esse impacto na carreira e a psicanálise. Então, na minha cabeça, é nisso que eu vou seguir. Não sei se isso vai ser mantido. Talvez estudando eu enxergue outras possibilidades e tal. Então, tá esse ponto aqui. Mas eu também sou uma pessoa que também já procrastinei um monte de coisas, então... Faço isso pra caramba. Eu faço. A gente fala e, cara, a gente tem que lutar diariamente, cara. Exato. É uma luta diária, é isso. É não ir treinar hoje e amanhã falar eu tenho que ir, porque não é... Eu acho que isso eu aprendi, mas demorou muito. Do tipo, eu não jogar a toalha, porque às vezes, quantas vezes eu fiz isso? Não comecei na segunda e não fui na terça. Puta, já desandou. Aí vai só na outra semana, é muito ruim. Então eu consigo me recuperar rápido. Não significa que tem coisas ainda que não saíram do papel. Eu te falei, né? Um deles, eu quero ter meu podcast também. Quem sabe num estúdio muito parecido com esse. E queria falar de carreiras das mulheres. Isso ainda não saiu. Então, eu acho que uma coisa você vai mobilizar em mim aqui, estar aqui hoje, vai fazer eu me mexer para isso. E se isso acontecer, eu vou te avisar. Que bom. Então, eu acho que essa é a coisa aí que eu acabei deixando um pouquinho parada. E hoje, eu faço um trabalho voluntário de mentoria para mulheres. Então, eu participo de um instituto, que é o IVG, não sei se você conhece, não. Instituto Vascello Goldoni. Ele tem foco para fazer mentoria para mulheres, é só mulheres. Nós somos em 500 mentores e tem vários ciclos, né? A gente está na 13ª edição, eu estou desde a 10ª, então vou ter a minha 4ª mentorada. Eu comecei agora no início de 2022 a fazer parte. E aí eles abrem as inscrições, as mulheres se inscrevem, tem alguns requisitos, e aí eles fazem um match, e aí eu passo a atender uma mulher ali para ajudar em questões da carreira dela. Você está falando isso, eu agora estou me lembrando de uma convidada que esteve aqui, Eliane Guglielmoni, querida, que aliás a gente viajou junto, estivemos juntos lá nessa conferência que a gente fez de remuneração nos Estados Unidos, e eu acho que ela me disse isso,
que ela tá associada e faz esse trabalho que você tá falando. Pode ser, somos em 500. É muita gente, por isso que eu falo que nem se você a conhece Não. por conta disso, cara. Será que foi ela? Alguém sentou aqui nessa mesa e... não duvido. Eu não vou conseguir lembrar, mas realmente... É maravilhoso, é um programa assim que é um programa voluntário e que eu me encontrei ali, eu quero ficar ali... Enquanto eles me quiserem, eu tô ali. Que legal, é muito cara. legal. Então, histórias diferentes vão passando pelo teu caminho o tempo todo. Porque o tempo inteiro. Qual que é o tempo de troca que tem de cada uma dessas mentorias? Quanto tempo você fica com... São 5 horas de mentoria, que são 5 encontros. Tá. Mas é muito legal, porque assim, eu ontem recebi uma mensagem da minha primeira mentorada, que foi em fevereiro. Uhum. E ela estava ali com uma... Fevereiro? Isso. Ela estava com uma questão de mudança de carreira, ela queria mudar de emprego e tal. Ela é do interior, mas ela não é daqui de Indaiatuba, não. E ela conseguiu fazer a mudança dela. E ela me mandou mensagem avisando que ela tinha mudado. Então, eu fico muito feliz, porque, puxa, é uma pessoa que passou por mim, já tem aí março, abril, maio, junho, 4 meses. Uhum. E ela mudou de emprego e ela lembrou de vir me contar. Então, é muito legal. Eu resgatei agora, enquanto você falava aqui, um episódio. Eu entrevistei a Thaís Cassano, que foi o episódio 83. Depois... Esse eu terminei de ouvir chegando aqui. É o que ela faz mentoria para mulheres também. Mulheres na liderança. Na isso liderança, mesmo, cara. Sim, acabei de ouvir. Então, aí eu também não me lembro se foi a Thaís, enfim, agora eu tô no meio de... Mas assim, ela tem uma empresa que ela faz isso, então... Isso, eu vi. E a gente contou lá dos valores, eu falei, cara, é super acessível, cara. Eu falei, que legal o trabalho que você faz, né? Porque é um negócio extremamente importante, até porque a gente vê um mercado em que você não tem... Você vê um mercado ainda que você não tem muitas mulheres em posição de liderança na proporção do que temos com homens. E é bem uma faixa de corte ali, porque ela diz, né? Quando você pega de coordenação para gerência... Ficou muito na minha mente isso que ela falou e eu concordo totalmente, porque é aquele momento ali da decisão da maternidade, Sim. né? Então, tanto que cai muito o número, né, de líderes gerentes, né? 14% ela falou. E aí, quando você vai para executivos, né? De gerentes sêniores acima, é muito menor, cara. Bem 3, 4%, assim, né? E eu olho para isso hoje e falo, cara, tem muito espaço porque existe uma cobrança e a doceira poeta Cora Coralina. Cora Coralina tem uns versos que ela faz, eu não vou me recordar assim direitinho do jeito que ela fala, mas um dos pontos ela fala assim, por que você, mulher, quer imitar o homem? Ela é uma crítica muito forte, né? Porque você tem a vida, você tem a condição de dar a vida no teu ventre e ele é seco, ele não tem condição de fazer isso. A vida brota dentro de você, né? Sim. Então, por conta o que você quer? E eu acho que esse trabalho de mentoria que a Thaís propõe, com certeza você vai me dizer agora, porque diante dessa pergunta, né? É muito assim, não é sobre imitar ou sobre estar na posição ou sobre ser um executivo porque a referência de sucesso está ali. Não está ali, cara. Às vezes quando você fala assim, eu optei por ser mãe, assim, mãe no sentido de dedicar tempo para, então eu quero acompanhar meu filho até os 8, 10, 12 anos da vida dele. Perdi? Sou fracassada? Não. Não condicione esse resultado. Ou não, eu quero trabalhar fora e quero ter meu filho. É uma opção também. Também. Lidar com isso, eu acho que a cobrança é muito maior. Por quê? Porque a gente sabe aquilo que você disse. Eles exigem atenção pra caramba, eles querem estar perto. Sim. Eles aprendem olhando. Eles não perguntam pra você, mãe, como é que eu vivo a vida? Imagina, ele olha pra você e fala assim, eu vou viver a vida porque ela vai me ensinar do jeito que ela caminha. Sim. Então isso são escolhas. Às vezes você fala, cara, eu não vou conseguir estar perto, não vou conseguir entregar. Escolhas. O que é melhor e o que é pior. Eu tenho os meus pensamentos, sabe? Eu olho para algumas coisas dessas, eu tiro algumas conclusões. Sim. Mas eu acho que cada um individualmente tem que fazer isso. Porque se a mulher não chegar a ser uma diretora, ela não perdeu por conta disso. E nenhum cara. Exato. Até porque é um funil, né? Vai afunilando, né? A escalada ali da carreira. Não, tem uma empresa que tem 5 mil funcionários. Tem um CEO. Tem, sei lá, 10 diretores. Estou chutando. Como é que não vai todo mundo chegar ali? E eu acho que é importante você ter clareza do que você quer. Porque às vezes eu conheci profissionais que queriam chegar lá e eu vi chegarem. Puxa, que legal. Não era o meu objetivo. Em algum momento foi lá atrás, mas depois deixou de ser. E eu não me sinto... Não é pra gente se sentir fracassado por isso, pelo contrário. E poder, né? Essa escolha que é o complicado, né? De tipo, eu vou ter meu filho e vou continuar trabalhando.
Se você consegue optar por isso e tal, e você tá feliz com isso, tá bom. Porque senão toda mulher, mãe, teria que sair do emprego. Não é verdade, né? Eu optei por trabalhar diferente, mas eu entendo hoje que trabalhar, ter a minha carreira ali, seguir nos meus projetos e ser mãe são as duas coisas que eu preciso. Eu não quero só ser mãe, né? E ainda que só ser mãe é coisa pra caramba. Eu não tô diminuindo quem optou, porque quem optou por ser mãe, né, integral, também é uma escolha. E em algum momento ela também pode voltar para o mundo corporativo, não que isso seja simples, né? Que também é outro passo, é outro né, cara? papo ali. Você sabe que tem uma tia da minha esposa, eu gosto muito de bater um papo com ela, porque depois de 22 anos fora do mercado de trabalho, ela resolveu voltar agora. E agora ela voltou, ela trabalhando num quiosque da Havaianas vendendo. Cara, mas ela é incrível vendendo, cara. Olha. Ela é incrível. Eu falo assim, cara, se um dia eu tivesse um negócio e eu traria você para gerenciar, porque ela sabe atender qualquer um sem nenhum tipo de, sabe, de ressalva, de preconceito, e ela tá fazendo o maior sucesso de Botucatu. É muito 10, né? E ela fala, Emerson, são 22 anos, cara. E a oportunidade que eu tive ali foi a única pessoa que falou assim, tá bom, eu vou te dar a chance de trabalhar de novo. E, cara, o que eu vou fazer? O meu melhor. Então, ela vira referência pra galera do shopping, porque a galera já começa a falar, cara, você é demais. E aí, eu sempre quando a gente se encontrou no final de semana agora, fala, me conte mais histórias. Aí, ela fala de coisas, de formas que ela abordou, de pessoas que nem interessadas estavam e fecharam. Saiu com... Cara, é muito doido. Você disse, não é fácil. Minha esposa optou também lá atrás, né, nós nos casamos, passou um tempo, ela falou assim, eu queria, né, a gente queria ter um filho já, eu falei assim, eu queria me dedicar 100% do tempo para ele, assim, 100%, menos, né, ela dá aula de inglês também, então ela dava aula em horários, assim, que você consegue casar a agenda, então fica mais fácil, né, e foi uma escolha que ela fez, só que eu olho hoje, se eu pensasse do ponto de vista mais econômico possível, né, eu diria, eu falei assim, cara, quanto custa uma escola que vai te passar os princípios que a gente quer? Porque já que ele vai passar o dia inteiro lá, eu ia querer escolher uma escola muito legal, que parte das mesmas ideias que eu tenho e tal. Cara, uma escola top dessa hoje é 3 paus, né? Porque vai ensinar esse negócio. Você fala, caramba, 3 paus. Aí você começa a pensar, mas isso aqui. Então, se ainda você colocar aqui, eu te falei, do ponto de vista econômico, vamos colocar na ponta do lápis, a condição que nós temos hoje, na escolha que ela fez para nossa família, agrega muito, cara. Porque ela consegue estar perto, ela consegue transmitir valores, ela consegue sondar o íntimo desses menininhos que estão crescendo e consegue estar próximo para bater um papo ali de imediato, né? Então, isso não tem preço, cara. Porque daí quando isso já não dá para contabilizar mais. Tá na esfera das coisas mais abstratas, mas que tem um valor enorme, um valor gigante. É isso aí. É muito doido, Concordo contigo. E assim, e ela tá feliz com essa escolha. Eu acho que tá, né, amor? Depois você diz. Depois você conta pra... Imagina, ela tá feliz. Então, em algum momento, ela pode querer mudar. Né? E aí ela vai começar uma nova história. Sim. Mas assim, a gente tem que olhar para as mães que fazem essa pausa e dar oportunidades para elas voltarem. Porque, puxa, é uma mãe que dá conta, sabe? Que é boa no que faz. Eu tenho certeza disso. E que mais de projetos você tem aí em mente? Ou que tá rolando? Bom, como eu te falei, né? Eu tenho buscado, né, prestar consultorias para empresas e algo que eu tenho gostado. Então, eu fiquei um tempo sem querer voltar para esse corporativo. Deu uma respirada atendendo pessoa física. Deu uma respirada, assim, quanto tempo? Uns 4 meses. Exatamente, bem pouco. Mas eu vi que é algo que eu precisava agregar também. E a partir do momento que também você escolhe empreender, é diferente, né? Não tem o salário todo mês, tem muita coisa que muda na sua vida. E aí você tem que dar seus pulos ali para buscar essa renda. Então, eu tenho um braço ali que vou buscar ali com pessoa jurídica, né? Para prestar consultoria, fazer treinamento e assim por diante. Continuo com os atendimentos individuais, que é algo que eu gosto muito de fazer, relacionado a coaching, a mentoria. Faço cursos também, então... Periodicamente eu abro um curso online para falar de carreira, para ajudar as pessoas a fazer esse planejamento, porque às vezes a pessoa ela não tem condições, né, de fazer um programa individual, com 10 sessões, que acaba sendo um valor um pouco maior. Então eu faço também turma online para ajudá-la nesse processo.
E aí abro inscrições periodicamente e tal, é algo que eu gosto muito de fazer também. E basicamente é isso que eu tenho feito, além de estudar, além de ser mãe, além de ser esposa por isso e que assim eu te por perguntei diante. do horário que você dorme, né? Porque é muito doido, né? É muita coisa. Esse lance de carreira é outra coisa que me chama muita atenção, assim, porque as pessoas transferem muito disso hoje para as empresas. A gente vê muito disso. Qual que é o plano que você tem para mim, né? Eu vejo muita gente falando assim. Já vi muito também. Eu falo, cara, ó, vamos lá. Tipo, a empresa não tem o plano para você. O plano tem que ser seu. Sim. E o grande lance é a gente perguntar do lado de cá, do tipo, qual é teu plano? E deixa eu ver, deixa eu da melhor forma tentar fazer ele casar com os propósitos da organização, né? Então, parte um pouco disso também, essa conscientização. Você tem ali Sim. alunos mentorados que chegam também nesse tipo de coisa, falam, cara, a empresa não ajuda, não sei o quê, papapá. Você fala, pera, a resposta é tua, vamos lá, como que é isso? Sim, tem as duas coisas. Geralmente quem vem me procurar é porque quer se apropriar da sua própria carreira, né? Fazer a sua apropriação. E que é a melhor coisa, porque não dá para você terceirizar isso. Como não dá para você terceirizar boa parte de decisões importantes da sua vida. Uma coisa é você terceirizar um trabalho, uma tarefa. Agora, coisas que vão determinar o seu futuro tem que ser sua. Então, geralmente quem vem me procurar está querendo fazer essa apropriação. E aí, se planejar para algum plano de carreira, para crescimento e assim por diante. Mas eu já ouvi muito, trabalhando no mundo corporativo, em RH principalmente, das pessoas reclamarem, aqui não tem meu plano de carreira, ninguém olha para minha carreira. Mas assim, puxa, o que você está fazendo? O quanto você está deixando explícito para a empresa o que você quer? Porque assim, não dá para adivinhar. Não é muita gente que tem numa empresa, independente do tamanho que ela seja. Você tem que mostrar o que você quer. E buscar entender o que você precisa fazer para chegar lá. O que você precisa fazer. Porque, não vai... É óbvio que no decorrer da nossa carreira aparecem promoções. E que é legal, né? O reconhecimento do seu trabalho e tudo mais. Mas imagina, né? Você ser promovido... você vai ser promovido para a área tal. E você nem queria isso. Você tem que deixar claro o que você quer. Então, acontece muitas pessoas te falarem isso. A empresa não olha. Mas eu sempre vou numa linha de falar, tá, mas e o que você vai fazer? Eu volto à pergunta, falo, tá, não olha, tá bom, não olha. E nem tem que olhar, nem tá no contrato dela que ela ia olhar para sua carreira. É óbvio, né? Tem oportunidades, tem um monte de coisa e quanto maior a empresa é, às vezes mais estruturada ela tá. Mas isso não significa que seu crescimento tá garantido, porque não tá. É um negócio que tem que ter uma consciência muito grande, porque senão parte de uma frustração... porque você tá querendo jogar a culpa em quem não tem. E acho que é o lance, a culpa é tua, cara. Vem aqui, agora vamos dar um jeito nela, né? Se a culpa é minha, eu boto aquela aqui... Como que é a frase do cara lá do Cacete do Planeta, né? A culpa é minha, então eu boto ela em quem eu quiser, né? Muito boa. É muito bom. Mas não é desse jeito não. Não é. E quanto antes você ter essa consciência, melhor vai ser para você. Porque se você só ficar nesse ciclo de ficar culpando os outros porque você não cresce... vai ser pior, né? Você vai ficar muito mais frustrado. Sim, fato. Tem algo que você gostaria de ter dito aqui que eu não te perguntei? Deixa eu pensar. Olha, eu não sei se eu esperava essa... Eu acho que eu quero falar, mas não estava esperando essa pergunta não, que me veio agora na mente para dizer. A gente falou disso no início, né? O quanto as pessoas pegaram nesse início, na pandemia, de refletirem sobre a vida, sobre a carreira. Eu queria deixar uma mensagem que tá tudo bem você refletir, né? Eu não quero falar sobre isso, tá tudo bem. Não é isso. É natural as pessoas refletirem e quiserem e terem um desejo de mudança. Mas a mensagem que eu queria deixar é não fazer as coisas pela emoção. Às vezes você acha que você perdeu muito tempo numa coisa, ou deixou de olhar, e aí você acha que você está atrasada, e você quer sair atropelando tudo para mudar. Então, você não se deixar levar pela emoção, pelo menos tentar, né? Tem gente que deixa, e já foi também, não ficar chorando agora, vamos corrigir. Mas não se deixar levar pela emoção, refletir mesmo os motivos que você quer mudar de carreira, porque às vezes você fala, eu quero mudar, mas para pensar por que você quer mudar. Tenta entender o motivo dessa mudança. Porque às vezes você quer mudar porque você está insatisfeita com uma liderança sua, você está insatisfeita com uma mudança que aconteceu. Tenta entender a raiz
do motivo que você quer fazer essa mudança. Isso é muito bom o que você está falando. Investigou tudo. Realmente eu quero mudar? Busque um planejamento para isso. E aí, assim, o que é importante para você planejar? É a parte financeira. O que você precisa fazer ali? O quanto você precisa ter de retaguarda? Começa a mapear as empresas, se for mudança de empresa. Então, você, de alguma forma, fazer isso de uma forma planejada. Porque a mudança ela é difícil já, naturalmente. E se você fizer ela na emoção, você vai sofrer ainda mais. Olha o que você está dizendo. Teve um episódio do Eugênio Mussac, episódio 51. Olha que hoje você está me fazendo resgatar coisas boas. É coisa de psicanalista isso aí, né? Olha, eu ainda não sou, hein? Ainda ficar fazendo os outros buscar coisa na memória. Sim. Mas você sabe que o Eugênio, como é que ele chegou na gente? Olha que doido. Ele foi consultado por um profissional, na verdade o filho dele. O Eugênio conta, o filho dele, aí nós entrevistamos o João Cordeiro. O Eugênio Mussac conhece o João Cordeiro. O João Cordeiro escreve um livro que ele fala sobre accountability. E aí ele escreveu o outro, chama Desculpability. Por isso que eu brinquei na hora que eu falei, porque é muito legal. E aí o Eugênio chama o João e fala, João, eu preciso ajudar meu filho, porque, cara, ele tá desmotivado lá na empresa, ele quer sair, ele quer dar uma repaginada na carreira dele. Aí o João chega pra bater um papo com o cara pra investigar esse ponto. E aí ele tocou no que você tá dizendo. Por quê? Porque quando ele conversar com o cara, putz, o que você tá querendo? Cara, eu quero dar uma repaginada na minha carreira, eu acho que eu não sou engenheiro e tudo mais. Putz, né? Beleza. Ele investigou o ponto e descobriu, cara, ele estava muito frustrado com a liderança que ele tinha, na empresa em que ele estava, e é por isso que o cara, eu quero escapar disso que está me fazendo mal. Só que o cara entendeu o ponto. Cara, o problema não é você ser engenheiro, não tá com a sua carreira, o problema tá nisso aqui. Vamos resolver isso aqui. Essa condição de você ficar perguntando por quê. Você sabe que dentro tem um livro que chama Startup Enxuta e é dentro do processo, né? Sim. E aí ele fala disso, porque ele fala assim, cara, pergunte por quê 5 vezes. Isso. Por quê? 5 porquês. Porque você vai ter a chance de chegar na causa raiz. Na causa raiz. Quero mudar de... Por quê? Porque eu acho que eu não sou feliz. Por que você não é feliz? Porque, cara, eu tô fazendo algumas coisas... Por que você tá fazendo essas coisas? Porque, na verdade, meu gerente tá pedindo, mas eu não gosto. Por que ele tá pedindo pra você? Porque ele não me... Entendi. Eu tive um diretor exatamente assim. Mas por quê? Por quê? Para chegar no porquê exato. Para chegar no exato, né? Porque senão a gente fica numa camada muito superficial do problema. A gente acaba fazendo uma mudança que não era aquela que tinha que ser feita. E você fala, e agora, né? E depois para tentar corrigir aquilo, às vezes não tem chance, né? Isso vale, pensa o seguinte, Emerson. Eu não gosto da minha liderança. Eu tenho muita dificuldade com essa liderança. Aí você muda por conta disso. Você chegou ali à conclusão. Também tem que investigar quais são os motivos. Sabe por quê? Porque amanhã você faz que você vai mudar porque você está insatisfeito. E é um ponto específico que talvez poderia ser melhorado. Aí você muda para outro lugar, vai fazendo entrevistas e não investiga essa próxima liderança sua se tem esses mesmos traços. Aí você vai para um lugar que vai ser igual. E aí você vai ficar nesse ciclo. Aí você chega lá, é uma droga de novo. Mas onde tá, você tem que investigar melhor esse problema. Então, eu gostaria aí de deixar essa mensagem de fazer planejado, pensar, e aí você falou um ponto legal, colocar todos os porquês, esgota os porquês. Esgotar, né? Porque às vezes você não está querendo enxergar. E tem isso também, né? A gente, de novo, no autossabotagem, você fala, eu sei onde eu... mas não deixa quieto, vamos lá, vamos olhar para cá. Mas você sabe que era para lá que você tinha que olhar, você sabe que é lá que você tinha que resolver, né? Tem um caso na Bíblia, eu gosto muito das histórias e quando você olha o caso de Jonas na barriga do peixe, foi muito engraçado, porque Jonas, Deus falou assim, cara, você vai para aquele lugar ali, né? Tô lembrando da música, que meu marido ama essa música. É mesmo? Aí ele falou, cara, você vai para lá. Daí eu falei, mano, eu não vou para lá, mano. Aquele povo ali que ele falou pra eu falar pros caras... Não vou pra outra cidade, vou pra Tarsis ali e acabou, né? E ele fugiu da missão. Ele falou, mas você não vai fugir mesmo, bicho, eu vou colocar você no alvo de novo. Então, aquilo foi a forceps, entendeu? Ele falou assim, não tem escolha, eu vou te ajeitar e é pra lá que eu quero te mandar. Mas, às vezes, na vida, você não tem a chance de encontrar um peixe que te faz passar mal pra caramba durante 3 dias na barriga dele. Às vezes, você fala assim, cara, eu fui pra lá e me ferrei, quebrei a cara, putz, não era pra ter feito...
Que também é aprendizado. No fim das contas, você bota no seu pacote de aprendizado e fala 10, vamos embora, entendi, na próxima, né? você vai lembrar disso, né? Mas se você refletir de novo, né? Porque a grande questão é que às vezes as pessoas passam por essa parada e elas, de novo, elas não querem pensar sobre o ato. Então, você continua cometendo... É você de novo. Cara, próxima entrevista. Qual que é a pergunta fundamental? Cara, deixa eu fazer uma pergunta sincera. Você que é o líder da área, né? A gente tem que jogar um jogo limpo. Se você gostou de mim para trabalhar na sua empresa, vamos jogar um jogo limpo? Qual que é a tua diretriz com relação a esse tipo de decisão? Pô, cara, que boa pergunta. Nesse tipo de decisão, ó, eu boto o que tá na minha cabeça. Que legal, obrigado por você ter dito isso. Sim. Tchau, volta e fala, não quero um cara de novo que nesse tipo de decisão faz esse tipo de coisa. Eu preciso de alguém que é diferente. E não entra nessa, porque às vezes a bolada de dinheiro vai te atrair, mas não vai, porque o dinheiro não vai pagar a conta daí é o meu prazol, filho. Não tem como. Exato, vai te atender naquele momento, mas vai ser muito rápido o que vai passar. E um processo de entrevista, ele é dos dois lados. E às vezes a pessoa que está sendo entrevistada não coloca isso em consideração. Sim. E, gente, é a sua vida. A sua vida, não, tô exagerando. Associação é o seu dela. Trabalho, né? É uma mudança que você vai fazer. Você também tem que perguntar. Tem que ser bom para os dois. E se você não pergunta, a outro lado não fala, não sei o que você quer saber, eu te conheci e vou te contratar. Aí você entra num ambiente que não tem nada a ver com você. Tá enrolado, cara. Você sabe que a gente teve eu agora vou começar a resgatar episódio aqui, mas a gente teve alguns, assim, de profissionais, né? Deixa eu até resgatar, porque esse é legal. Se você que tá ouvindo, às vezes fala, qual que é o próximo que eu vou emendar aqui, ó? Tem um episódio legal que a gente falou disso, que a gente trouxe aqui o André Bezerra. O André Bezerra é um parceiraço nosso. Qual é o episódio 72. Tá. E é legal o 72 por quê? Porque no anterior que nós havíamos falado com ele tinha acabado de sair dos Estados Unidos para ir trabalhar numa petroleira no Catar. E aí, foi bem na época de pandemia, ele passou 4 meses longe da família, até trabalhando lá, ajustando a documentação, que negócio doido. Aí trouxe a família toda. Aí passa 1 ano e pouco, a gente conversa. Ele tinha saído dessa empresa do Catar, estava voltando para os Estados Unidos para trabalhar agora na Red Hat. É aquela que desenvolve, acho que o Linux, não me engano, tá? Sim. Mas aí, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, a empresa muito 10, jogamos a real, a minha família não se adaptou ao país, cara. E eu também não. Então, quando eu cheguei para dizer para eles ficaram super preocupados porque eles queriam entender. Por quê? Porque a empresa não quer repetir essa parada de novo. Ela começa a entender, e do lado dele também, porque ela fala assim, cara, será que... Aí você começa a fazer um mapeamento, sabe? Será que esse tipo de perfil tem correlação com isso e pode atrapalhar? Sim. Religião, tinha muita coisa em jogo. O que no processo seletivo ali eu poderia ter captado? Muito bem. Então, esse episódio dele, o 72, é muito legal porque a gente explora esse tipo de questão de... esse planejamento que você deu a dica, muito legal, que ele falou assim, cara, ó, talvez se eu tivesse pensado nesse tipo de coisa antes, eu talvez não aceitaria a oferta, né? Então, óbvio que no fim tem um aprendizado. Foi muito legal porque ele pôde deixar pra gente no episódio também. Então, se você que tá ouvindo e... vou deixa aproveitar até contigo, minha Valesca. volta. Vou. Coloca. E que eu acho que fica legal um pouco desse bate-papo. Queria muito te agradecer. Muito obrigada. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu também, adorei. Que bom que eu vim aqui, tô muito feliz. Não vejo a hora de ver a gravação dessa... Deixa eu falar uma coisa? Claro. Quem quiser falar comigo pode me achar no Instagram, é @Valesca, só isso. E no LinkedIn é Valesca Chagas. Tá. A gente vai colocar também na descrição do vídeo no YouTube, então se você só estiver ouvindo, vai lá para nossa página que você vai achar esse episódio aqui. E aí na descrição do vídeo tem todos os arrobas certinho da Valesca para você conseguir. Tudo que você quiser depois passar, a gente já coloca na descrição também, tá? Perfeito, muito obrigada. Uma honra ter você aqui. Se você curtiu, senta o dedo no like, compartilha. Isso aqui tá essa história está para ser contada para quem você quiser. Até o próximo episódio ali, ó. Tchau. Tchau.